Olá, boa noite. Boa noite a todos. Marcinha, boa noite. Daqui a pouco eu te chamo. Estão escutando bem? Vou esperar só alguns minutinhos o pessoal ir entrando. Boa noite, Celinha. Boa noite, Dona Joana. Que bom que você tá melhor, hein? Vamos lá. Boa noite, Cris. Tudo bem? Saudade de você. Boa noite, Cidinha. Dá uma... Vamos esperar mais uns minutinhos, o pessoal tá entrando. Vamos lá, começar a dar os avisos da semana, né? Então, o nosso primeiro aviso é sobre as nossas lives. Elas acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 19h30. Terça-feira a gente tem também um horário à tarde, que é às 14 horas. E aos sábados e domingos a gente tem as lives às 10 horas da manhã. Então a gente pede para que o nosso evangelho seja sem fronteiras, que vocês divulguem, compartilhem. Todas as nossas lives estão nas nossas redes sociais, lá no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook. Então divulguem com os seus amigos, familiares, para que a gente possa levar o evangelho à maior parte das pessoas. Segundo aviso é sobre os voluntários digitadores das notinhas, né? A gente tem a campanha Minha Urna Faz o Bem. Então, se você quiser fazer parte, né, seja um voluntário digitador, procure as nossas redes sociais, nos banners estão as informações que vocês precisam. E é uma ótima oportunidade para a gente poder trabalhar e ajudar a nossa obra, né? A gente pede sempre que vocês enviem lá as notinhas. Então a gente precisa das pessoas para digitar elas. Então seja um digitador, tá? Terceiro aviso é sobre as doações do Mercalar. Tá? Elas podem ser entregues diretamente lá no nosso galpão, que fica na Rua Amapá Grande, número 112, a partir das 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, tá? A gente está precisando muito de brinquedo, roupas masculinas e cama, mesa e banho, infantil, enfim. Então, lembrando que as doações também elas podem ser entregues lá no A Caminho da Luz, tá? Então, respeitando sempre o horário dos plantões. Sobre os plantões do A Caminho da Luz, somente para assuntos administrativos, acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e ao sábado das 9 às 15 horas. Lembrando que a livraria ela não abre ao sábado, só de segunda a sexta-feira, tá? Traga seu filho para evangelização infantil e GECAL, hoje ainda virtualmente, né? Então ela acontece todos os sábados a partir das 9 horas da manhã, turmas de idades entre 6 anos e 21 anos, tá? Então, para maiores informações, nós temos uma página no Facebook, acessem lá,
página Evangeluso a Caminho da Luz. Tá? Então, se quiserem de algumas informações, quiser participar, por favor, entre lá para saber as informações corretas. E desde o dia 8/2, a gente iniciou as atividades de orientação, que agora se chama Acolhimento Fraterno, que acontecerá, que já está acontecendo, né, na realidade, via atendimento virtual, e precisa ser agendado com antecedência somente pelo WhatsApp, tá? O número do celular é 994217797, tá? Então, quem quiser precisa de orientação ou sabe que alguém precisa e quer, divulgue esse número para a orientação no nosso acolhimento fraterno, certo? Esses são os nossos avisos da semana. Eu vou chamar a minha gêmea. Vamos ver se ela... Eu já dei oi para ela. Aqui, achei você. A solicitação que a gente vai fazer a prece de abertura. Oi! Oi! Saudade! Quanto tempo! Também, menina. Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não se viu ontem, né? Você vê? Marcinha, eu vou pôr a oração de São Francisco para a gente dar uma acalmadinha e aí a prece é com você, tá? Tá bom. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser amar, que ser amado, pois é tanto que se recebe. É perdoando que se é perdoado, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos lá, com você. Sim. Então, vamos fechar os nossos olhos. Sentimos que estamos no salão principal do A Caminho da Luz. Serenar os nossos corações, cerrar os nossos olhos e em pensamento. Vamos nos dirigir até o A Caminho da Luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a essa pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita,
nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que os nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiros em nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou te desconectar, chamar a Marlene, e aí depois eu te chamo de novo, tá bom? Tá bom. Tchau. Beijinho. Tchau. Vamos lá. Chama a Marlene, que vai fazer o nosso evangelho. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, É uma graças a Deus. alegria sempre, né, estar aí com vocês, é muito bom. Agradeço muito a Deus e a todos pela confiança. E eu vou pedir uma licencinha, Suelen, para dar um recadinho que, sabe, os meus alunos pediram, eu prometi que eu ia mandar, tá bom? Vai. É a turma Bartolomeu. Olha, queridos, amo vocês, tá? Muito bom. Obrigada, Su. É isso aí. Imagina, é com você. Então, vamos lá. Bem, o tema para reflexão hoje é: se os olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, 23, e eu vou pedir licença para ler, né, esse trechinho. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, assim, os olhos são as janelas da alma, né? Eu diria também que são a vitrine do coração. E o sentimento do amor, ele vai filtrando o nosso olhar. Ele vai protegendo aquilo que possa, assim, contaminar a nossa alma, embrutecer o nosso coração, né? E a doutrina espírita, a bendita doutrina espírita, ela nos ajuda tanto, né? Ela nos ajuda, através do conhecimento, a ampliar essa nossa visão. A gente consegue, assim, enxergar o verdadeiro sentido da vida, né? Conforme a gente vai tendo o conhecimento, a gente vai vendo o quanto a gente pode se ajudar, o quanto a gente pode tornar mais leve os nossos problemas, né? Caminhando assim rumo a uma evolução, a sermos melhores. E a gente sabe que isso daí depende muito de todos nós, né? Tem, assim, uma frase, né, que está escrito no livro Pequeno Príncipe, que, aliás, né, falar em livro O Pequeno Príncipe, tia Con, assim, ela vem na hora, né? Porque ela, assim, fez a gente enxergar com profundidade todas aquelas mensagens tão lindas que tem no livro, né? Então, o que diz? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E nós precisamos realmente, né, enxergar além das aparências. Nós precisamos ter mais profundidade, enxergar com o coração, né? Poder realmente ver aquilo que importa, aquilo que é importante na nossa vida. E nós, assim, a gente consegue
entender, né, que nós temos assim, nós temos sempre dois lados, né? Temos o lado bom, o lado ruim, e dependendo da maneira como a gente enxerga, né, a vida, o sentido da vida e as coisas que estão à nossa frente, a gente pode ver o mesmo problema como, assim, sendo uma pedra ou uma montanha. Olha só como a gente consegue se ajudar quando a gente realmente tem esse conhecimento, consegue colocar o amor, consegue, sabe, enxergar com o coração. A gente começa a ampliar a nossa visão, a gente consegue enxergar a nossa visão de uma maneira muito diferente, né? Quando você tem esse olhar, né, quando você vai realmente abrindo essa luz na nossa vida, a gente tem essa visão ampliada, né? Consegue enxergar assim por todos os ângulos, já não fica mais com aquela visão como se tivesse um cabresto, né? Sabe? Da incompreensão, do orgulho, da ignorância, mas não, a gente tem uma visão muito mais ampla, a gente enxerga de todos os jeitos, e isso faz a diferença realmente na nossa vida, e na vida do outro também, porque a maneira conforme a gente consegue ir assim, interpretando, né, tudo aquilo que a gente vai vendo, a gente consegue nos ajudar e ajudar também o próximo, não é assim? E aí, a gente, assim, conseguindo ver realmente, ter essa visão ampla, né, enxergando de todos os ângulos, vamos pensar assim, se nós olharmos para trás, tá? Quanto aprendizado, né, nós já tivemos? Quantas coisas, assim, nós já conseguimos conquistar? Quantos erros também nós já cometemos? E aí eu falo, né? Mas se nós cometemos os erros, nós vamos ficar presos nele? Não. Se nós conseguirmos enxergar esses erros de um jeito que a gente não pode mais, assim, repeti-los, sabe? Que ele venha para nós como uma lição, como uma maneira de nos fazer entender que aquilo não se pode mais, né? Esse caminho não é o caminho melhor. A gente vai conseguir não ficar preso naquela negatividade, ou quando nós passamos por algum problema, uma decepção, uma tristeza, algo que realmente fica pesado na nossa vida. A gente vai ficar preso naquilo? Não. A gente vai conseguir realmente, se nós tivermos essa visão de fé, de amor, a gente vai conseguir sair, sabe, de toda essa situação, enxergando aquilo como um aprendizado, como uma grande oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos, não é verdade? A gente não fica se chicoteando a todo momento, a gente se perdoa. Porque como eu posso perdoar o próximo se eu não consigo me perdoar? Olha que exercício que a gente pode ter, não é mesmo? Então, assim, a gente já vai vendo quantos obstáculos, quantas coisas nós já fizemos. E isso nos ajuda de que maneira? Nos ajuda a não ficarmos presos no passado. Sabe? O passado passou, não dá mais para voltar atrás. Então, enxergue a vida com oportunidades, enxergue a vida olhando de uma maneira diferente. Então, assim, vamos enxergar para frente, né? Vamos enxergar, porque quando a gente olha para frente, a gente enxerga as possibilidades. Tá? A gente vê e observa, né? Que a fé sem os olhos da razão, ela é cega. A fé, ela é raciocinada, tá? Porque quando a fé é raciocinada, a gente consegue, assim, ter uma visão, né, da vida, de tudo, mas com bom senso, com lógica, com razão. Faz muita diferença isso, realmente, na nossa vida.
a gente vai alcançando os nossos objetivos, tá? Porque a gente acredita, sabe? Você acaba acreditando, você fala, eu vou conseguir, você coloca uma fé imensa. E essa fé raciocinada, ela te dá essa condição, porque você acredita que você vai conseguir chegar. Você acha que existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas? Não. Existem sim pessoas que lutam pelos seus sonhos e pessoas que desistem deles. São aquelas pessoas que elas se esforçam, tá, para serem melhores e elas não se acomodam nas suas imperfeições. Então, ela compreende que a vida é isso, sabe? É olhar para frente, é não ficar parado, é não ficar preso lá atrás, é fazer tudo que você pode fazer com a melhor e a maior boa vontade, acreditando que você consegue, sabe? Você consegue. E isso te dá uma força enorme para que você supere todas aquelas dificuldades. Tá? Olhar, assim, quando você vê realmente, né, essa possibilidade, quando você olha assim para frente, você vê que essas imperfeições, tudo aquilo que trava a nossa vida, a gente vai deixando para trás, tá? Aí a gente consegue realmente ir deixando tudo isso lá bem longe. Olhar dentro de nós. Olha para dentro de você. Aí eu te pergunto, você se ama? Você se ama, né? Eu sei que você se ama, eu me amo, nós nos amamos. Sabe por quê? Porque como que a gente consegue amar o outro se a gente não se ama? Não é verdade? A gente precisa se amar realmente. Porque quando a gente se ama, sabe, a gente não fica só vendo os nossos defeitos. A gente não fica querendo viver a vida do outro. Olha que tempo que a gente pode perder se a gente ficar vivendo a vida do outro. Você já pensou? Deus nos criou, né? Nós somos filhos de Deus, criaturas divinas. Como que a gente pode viver a vida do outro? Não, a gente tem que acreditar em nós e viver a nossa vida. Ah, mas eu não me gosto disso, eu não me gosto disso. Sabe? Se ajude, se ame, faça algo por você. Mas não viva aquilo que não é seu, sabe? Não entre num sonho falso. Tenha o seu próprio sonho. Acredite em você, porque isso faz toda a diferença. Seja guerreiro, sabe? Acredite que você consegue realmente. Porque quando você é guerreiro, você luta, você tem coragem. E é assim mesmo. A gente começa a deixar de lado aquela vaidade, aquele orgulho, a gente aceita ajuda. Porque ser guerreiro é isso. É você ouvir o outro te falar algo que vai te ajudar e aceitar aquilo. É você, sabe, levantar e acreditar que você vai conseguir aquilo porque você quer e você pode. Então você cria uma força imensa dentro de você. É assim que a gente consegue realmente, sabe, deixando a vaidade de lado, né? Nos valorizando, dando importância realmente para a vida. Há uma afirmativa de Jesus, né? Que ele diz assim, que é muito importante assim para a nossa reflexão. Observa se a luz que há em você não é treva. Porque se a luz que existe em você for treva, esta luz será muito densa. Sabe, porque tem pessoas que ela simula a luz moral, né? Ela se faz de boazinha. Ai, já pensou? Ai, eu sou a melhor pessoa do mundo, mas, né? É aquela coisa assim que você fala assim, nossa, é uma farsa, né? Sabe, lobo em pele de cordeiro? É bem isso, né? Então, essas falhas, aquela hipocrisia,
Sabe, você dá um sorriso, você abraça, mas você quer o mal, você quer realmente fazer algo que, sabe, você não é verdadeiro. Ah, gente, é tão bom a gente ser verdadeiro, né? A gente amar e amar de verdade, a gente ser bom e ser bom de verdade, sabe? Porque quando a gente é bom de verdade, a gente tem essa luz, sabe? A gente olha com os olhos bons, né? Agora, como que eu posso olhar ter esse olhar, né? Esse olhar bom para alguém se eu tenho essa maldade dentro de mim? Não dá. A gente não consegue, né? Isso realmente a gente tem que ficar assim muito atento a tudo isso, porque é uma farsa para nós mesmos, né? A gente está só se enganando, porque aí é como Jesus nos fala, né? É uma treva e essa treva é muito densa. E sabe aquela situação também quando a gente olha para dentro de nós, que a gente fala assim, tudo tem que ser do nosso jeito, né? Eu não aceito realmente a opinião do outro, eu acho que eu estou certo. A gente tem que observar essas coisas. Porque como a gente vai se ajudar se a gente não observa isso? Né? Como eu posso me ajudar se eu acho que eu sou a dona da razão? Eu aponto, mas eu esqueço que tem 3 dedos apontando para mim mesmo. Eu esqueço, mas eu sou advogada das causas próprias, a melhor de todas. Não dá, né, gente? Porque quando a gente realmente tem esse, sabe, esse olhar, essa coisa de realmente não querer entender que cada um está no patamar evolutivo, cada um tem o seu jeito de ser, não enxergar no outro as qualidades, sabe? Quando os outros têm os sonhos, tem pessoas que têm um sonho, vem, aí você joga um balde de água fria, tá sempre sendo do contra, né? Faz com que a pessoa se sinta totalmente, sabe, submisso, porque você se vê, né, se enxerga o dono daquela pessoa e não deixa ela fazer nada. A pessoa vive presa a você, né? A gente como se aquilo você tivesse assim um comando. Então, quando a gente vai enxergando todas essas coisas dentro de nós, é um jeito, olhando com os olhos do coração, né, tendo amor, a gente vai observando essas coisas e a gente vai entendendo, a gente vai realmente nos ajudando, porque o objetivo dessa vida é sermos melhores, é nos ajudarmos, não é? E quando nós olhamos com o coração, a gente consegue olhar para os lados e ver a necessidade do outro. Ah, quantas pessoas precisam da gente. Eu preciso tanto do outro, eu acho que o outro também precisa de mim, não é? Nossa, como é bom quando a gente sabe que tem aquela pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que pode contar, que eu posso contar com ela, né? Que eu sei que naquele momento em que eu não estou bem, que eu estou chateada, ela vai me ouvir, sabe? Ela vai realmente parar. Para ela, o tempo precioso é esse tempo onde ela pode se doar. Então, eu fico tão feliz quando as pessoas me ajudam, quando elas me ouvem, quando eu sinto esse acalento. Então, se eu tenho esse olhar para o outro, né? Um olhar de acolhedor, caridoso, olhando realmente todas as possibilidades, coisa que às vezes as pessoas não estão nem enxergando, sabe? Às vezes ela tem uma tristeza tão grande, porque assim, a tristeza, o medo, ele vai formando uma nuvem escura ao nosso redor, não é? E assim, como é bom a gente pegar e afastando essa nuvem da pessoa. Gente, não é uma delícia? Não é gostoso você sentir aquela pessoa, sabe, melhorando, vendo a luz, aquela luz que ela não está enxergando? É muito bom, não é? E isso quando a gente tem esse lado indulgente, né? Porque
você ajudar o outro, ao invés de você ficar falando por aí, criticando, é você chegar e falar para a pessoa aquilo que você acha dela, com sinceridade, sabe? Chega, fala, olha, eu gostaria que fosse assim, porque a gente às vezes não dá nem essa condição da pessoa, né, saber aquilo que a gente está achando dela. E não dá nem essa condição dela falar, dela se explicar. Como eu quero melhorar, ajudar o outro, se eu não falo para ele aquilo que eu estou enxergando que não é bom? Não é verdade? E saber falar, né? Porque tudo tem sua hora certa, tudo tem o seu momento certo. Porque quando a gente fala na emoção, aquela empolgação, a gente fala gritando, a gente fala com, sabe, colocando às vezes aquela raiva. E isso não ajuda. O que ajuda é você realmente parar, chamar, naquele momento em que ela se acalmou, e fazer ela enxergar aquilo que talvez você ache que não está certo. E quando ela vem para nós e fala também, olha, eu não acho que isso está bom em você, poxa, a gente deve agradecer, ouvir, mas ouvir com muita atenção. Porque ela está mostrando para nós um caminho que a gente não está enxergando, não é? Então a gente tem que ter esse olhar, né? Tem diversas passagens, assim, Jesus, ele nos chama atenção no Evangelho, em diversas passagens, da importância do olhar, né? Então, assim, quantas vezes a gente olha a trave no olho do outro, né? E não olha o argueiro que está no nosso olho. E trave, né? Desculpa, a gente olha o argueiro, né, no olho do outro e não olha a trave no nosso olho. Falei o contrário. E o argueiro, ele é um cisco, tá? Então, quando a gente, vendo nessa interpretação, né, a gente entende assim. A gente olha aquela pequena deficiência, né, no olhar, na interpretação do outro, e a gente não olha aquela grande, enorme deficiência na nossa interpretação, no olhar para o outro. Não é assim? Então, isso também é algo que a gente às vezes não percebe. E como nós estamos olhando aquelas pessoas, né, que infelizmente elas se perderam nos vícios, caminham nos caminhos tortuosos. Será que a gente olha com julgamento? Ou será que a gente pode ajudá-los através de uma oração? Porque muitas vezes a gente não consegue, né? Imagina como uma mãe olha aquele filho que está nesse caminho. Olha o que é o amor, olha o que é olhar com o coração. Essa mãe faz de tudo por esse filho, não é? Agora, muitas vezes a gente ouve coisas, a gente olha coisas e a gente realmente não tem como ajudar. Mas a gente ajuda sim e muito sendo indulgente, sabe? Com as fraquezas alheias, orando. Isso faz toda a diferença na vida dele e na nossa vida também, tá? Jesus. Como vocês acham que Jesus olhou Zaqueu, né? Como aquele publicano, cobrador de impostos, quando ele pediu, né, que ele descesse daquela figueira porque ele dormiria na casa dele naquela noite. Ele olhou Zaqueu vendo Deus nele. E Maria Madalena? Como que ele olhou quando todos queriam apedrejá-la e que ele disse que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado? Como uma mulher adúltera? Não. Ele olhou Deus nela. E assim ele olhou Deus no apóstolo Pedro, Judas, Paulo e tantos outros. Jesus, ele
tinha um olhar de compaixão para o povo. E é assim que a gente deve seguir, né? Esse exemplo. Chico Xavier, com toda a deficiência, né, que ele tinha no olhar, mas ele olhava com os olhos do espírito. E olhava realmente as pessoas que tinham aquela necessidade de um amparo, de um amor, de um consolo, de uma ajuda. Então é assim que quando a gente realmente olha para dentro, né, para os lados e olha as pessoas, é assim que a gente deve fazer, tentar, né, nos colocarmos no lugar do outro e termos esse olhar de compaixão. E quando nós olhamos para baixo, nós vamos trabalhar aí o nosso orgulho, né, nosso egoísmo, cultivando a nossa humildade, deixando de ter aquele nariz empinado, achando que nós somos, né, o Todo-Poderoso, pisando nos outros, ou então trabalhando aquele, sabe, aquele medo, aquela vergonha, aquela insegurança, porque quando a gente tem esse olhar, a gente pode buscar realmente ajuda, não é verdade? Porque isso vai nos ajudar muito na nossa caminhada. Busquemos ajuda sim. Quantas vezes a gente não precisa de psicólogo, fazer uma terapia, de psiquiatra? Eu acho que tudo isso vai de acordo com a nossa aceitação daquilo que a gente diz, eu preciso de ajuda, socorro. Não é? A gente precisa sim ter essa visão. Então, tudo é uma maneira para que nós nos melhoremos e nos ajudemos. E quando a gente olha para cima? Que a gente olha Deus. Nossa, a natureza, esse presente de Deus, né, na nossa vida. Gente, como estamos olhando a natureza, não é? Olha que, quando a gente olha a natureza, a gente vê Deus dizendo para nós, eu te amo. É assim. Porque, meu Deus, que coisa mais linda olhar o mar. Ai, como eu amo o mar. Que coisa mais linda, né? Olhar o campo, olhar as montanhas, as flores, os pássaros, né? Ouvir aqueles cantos. Que coisa mais deliciosa é você chegar em casa e o teu cachorrinho chegar pulando de alegria com aquele olharzinho mais gostoso, abanando o rabinho. Olha que coisa mais linda. Aquele gatinho que brinca, que é engraçado, que derruba escada, né, Cláudia Midon? Que nos faz sorrir, nos faz rir. Eu amei, Cláudia, foi demais. Ele ficou famoso, viu? O seu gatinho ficou famoso. Gente, tudo isso é a natureza, é Deus falando conosco, é Deus nos dizendo, olha, vocês precisam passar pelas provas, vocês precisam realmente passar pela dor, porque nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações e nós temos realmente que vivenciar situações para que nos melhoremos. Mas Ele nos dá esse presente para aliviarmos todo esse peso na nossa vida, sabe? Para que contemplemos assim, com tanta alegria, tudo isso que nos faz tão bem, para que olhemos as estrelas, a lua, o sol, para que quando acordamos, né, a gente consiga sentir a grande oportunidade que nós temos de mais um dia, mais um capítulo da nossa vida, onde nós vamos escrever, sabe? É de acordo com a nossa visão, a nossa maneira de ser, nós queremos fazer, sabe? Da nossa vida, né? O melhor ou o pior, tudo depende de nós. Mas quando você acordar, sabe? Sinta essa luz entrando na sua janela. Sinta, sabe, a luz do dia, a luz de Deus. Não desanima. Olha que oportunidade
que você tem, que todos nós temos, de recomeçarmos, de mais um dia, sabe, podermos ser melhores, de fazermos o nosso melhor. Não fica preso lá atrás, não. Não deixa que a vida, que o medo, que a insegurança, que a tristeza, sabe, que uma doença, que qualquer coisa que esteja realmente atingindo você nesse momento, sabe, a perda de um ente querido, né, com todos esses problemas que estão acontecendo, não deixe que ele feche os seus olhos para essa luz, sabe, que você queira que o dia seja sempre noite, que você fique caído. É como eu falo, a vida é isso, ela é uma grande oportunidade para que a gente se melhore, para que a gente cresça, para que a gente seja cada dia melhor, para que nós sejamos guerreiros, guerreiros. Façamos a diferença na nossa vida, não percamos tempo. O tempo é demais precioso, demais. O dia voa. Não ficamos, sabe, com picuinhas, com bobeirinhas, com coisinhas que intrigas, com coisas que não nos levam a nada. Enxerguemos em tudo o melhor dessa vida. Enxerguemos em tudo as possibilidades. Sabe? Se o outro te provocou, deixa pra lá. É difícil. É difícil. Eu sempre falo isso. Mas não é impossível. O ruim é quando a gente fala, eu sou assim, eu nasci assim, e eu quero ser assim. Aí é ruim, porque você não se dá a oportunidade, você não se dá a chance de melhorar, entendeu? Então se dê a chance de ser melhor, não tenha medo, o medo, ele escurece realmente a nossa vida, sabe? Eu já dei um exemplo, mas eu vou dar de novo, mais um minutinho, que acho que deve estar quase acabando, não sei como está meu tempo. Ainda dá mais um pouquinho, né? Mais 5 minutinhos. Ah, então deixa correr. Mas assim, quando nós estamos num lugar, né? Se apagar a luz, a gente tem uma angústia, não tem? É horrível. Mas você está dentro de uma sala, né? Está dentro da tua casa. Você sente uma angústia, você percebeu que tudo, nada saiu do lugar, nada. Tá tudo lá, mas a gente fica numa... É assim que é o medo. O medo é exatamente isso. Ele dá essa angústia, ele deixa você na escuridão. E, sabe, e é isso que a gente precisa fazer, acender a luz da esperança, acender a luz do amor. E é poder enxergar em tudo o melhor, sabe? É poder realmente chegar com otimismo. Tem pessoas que é otimista por natureza, tem outras que são otimistas por insistência. E eu vou falar uma coisa para você. Se você não consegue ser otimista, faça um exercício, tá? Olhe, assim, tudo que estiver, assim, ao seu redor, nas coisas mais absurdas, você olha todo sempre com o lado bom. Sabe, das coisas mais absurdas. Você vai ver como vai chegar um momento que você vai conseguir olhar a vida com muito mais otimismo, tá? Então, assim, nós falamos muito com o olhar, né? Como nós falamos com o olhar. A gente fala eu te amo, né? Sem precisar falar uma palavra, apenas pelo olhar. Mas a gente também expressa no olhar a tristeza, o ódio, a raiva, tudo. Então que nós possamos expressar nesse olhar, sabe? A alegria, a esperança, o amor, que ele possa brilhar, que nós tenhamos, assim, os olhos bons, né? E que esses olhos bons, ele possa, assim, para que o nosso corpo, ele seja luz, irradiando amor, irradiando esperança, conseguindo trilhar esse caminho da luz. E eu vou ler, só para terminar, é uma mensagem bem curtinha, tá? Que está no livro Paz Todo Dia, mas para que a gente possa encerrar a live, que diz assim: o olhar,
O olhar estimula, eleva, desperta, indica, corrige, ama. Mas também fustiga, desanima, destrói, instiga, provoca. Quanto poder há no olhar! Se você olha com bons olhos, quanto bem faz. Disse o Divino Mestre que os olhos são as janelas da alma. Então, claro é que o olhar muito expressa. Toca o outro, leva energias, suscita reações para o bem ou para o mal. Faça do seu olhar um jorro de esperanças e alegrias. Se impedido de ser bom, não o cruze com o olhar alheio. O olhar que você tem é parte da sua felicidade. Então é isso. Eu realmente assim desejo que todos vocês tenham um olhar brilhante no amor, na luz, um olhar bom, para que essa luz possa realmente, sabe, brilhar todos os caminhos para que sejam sempre muito, mas muito felizes, tá bom? É isso aí, Sueli. Muito obrigada, Marlene, por todas as suas palavras. Em tempo que a gente usa máscara, o nosso olhar tem que transmitir coisas muito melhores, né? Ainda mais agora. E aos seus alunos, vocês estão em boas mãos. Então, ótimos. Eu vou falar que eu, assim, amo esses alunos, amo. Eu sempre falo, vocês moram no meu coração. Eles são realmente excelentes. Para eles sempre. Eu vi os comentários aqui, são só elogios. Ai, que bonitinhos. Eles sabem que eu já estou assim, tenho eles todos no coração, viu? E eu só queria falar uma coisinha muito rápida, porque eu queria mandar um beijo enorme para a Vana, a nossa querida Vana, que eu amo tanto. Ela me ajuda muito, ela sempre manda mensagens ou manda historinhas. E, Vana, obrigada pela mensagem que você me mandou, me ajudou muito nessa live, viu? Um beijo enorme para você. Obrigada, Sueli. Obrigada a você. Um beijo, eu vou te desconectar para chamar a Marcinha. Obrigada, Marlene. Obrigada, beijo. Beijo. Olá, Marcinha. Vou chamar você. Para a gente poder fazer a nossa... Hoje está correndo tudo bem, né? Rapidinho. E aí? Agora é com você, faz a prece e aí eu vou colocar uma musiquinha para a gente no final. Tá bom. Então vamos fazer o convite às pessoas a pegar sua garrafinha com água. Então vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Vamos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar os nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E neste instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo,
a todos os órgãos, veias e vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais, que ainda carecem de amparo com muito amor, e os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem os nossos frascos de água, o fluídico energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo, da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelos nossos governantes, pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos os brasileiros. Pela nossa casa de oração, o nosso porto seguro, o nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo de dores físicas e morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento e permaneça com todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou colocar o Pai Nosso e aí a gente encerra a live para a gente poder tranquilizar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim.
em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ah, amém. Boa noite, pessoal. Amanhã, avisando, amanhã tem live, 10 horas da manhã, não esqueçam. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Gêmea, por ter Obrigadinho, participado comigo. Um beijo. gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Saudade de vocês. Tchau.